Você guarda dinheiro na caixinha do Nubank? Ou está pensando em começar a guardar? Então fica aqui, porque tem algumas coisas sobre a caixinha que o Nubank não te conta no aplicativo e que podem fazer toda a diferença na hora de decidir se lá é o lugar certo para o seu dinheiro ou não. Não é exagero, são informações reais, que existem, que estão nos contratos, que estão nas regras do produto, mas que nunca aparecem na tela colorida do aplicativo quando você vai guardar o seu dinheiro. Esse vídeo não é para falar mal do Nubank, é para te dar a informação completa que você merece ter antes de tomar uma decisão financeira, porque decisão financeira tomada sem informação não é decisão. É chute, e chute com o seu dinheiro sai caro. Se inscreve no canal, aqui a gente fala o que ninguém fala, sem enrolação e sem interesse em te enganar. A caixinha do Nubank virou a opção favorita de quem está começando a guardar dinheiro no Brasil. E faz sentido. Muita gente nunca teve conta em banco tradicional, nunca conseguiu abrir uma conta na Caixa, no Bradesco, no Itaú, porque não tinha comprovante de renda, não tinha histórico de crédito, não encaixava no perfil que esses bancos queriam. O Nubank chegou e abriu a porta para milhões de pessoas que o sistema financeiro tradicional simplesmente ignorava. Trabalhador autônomo, diarista, entregador, pedreiro, costureira, pessoas reais que o banco de sempre nunca quis atender. E aí, dentro desse aplicativo que finalmente te tratou como gente, apareceu a caixinha. Simples, acessível, dentro do app que você já usa todo dia para pagar boleto, transferir dinheiro, checar o saldo, sem precisar entender de investimento, sem precisar abrir outra conta, sem burocracia. Faz todo sentido que tanta gente use. E tem mais, a caixinha resolve um problema psicológico real que muita gente tem com dinheiro. Quando o dinheiro fica na conta corrente, ele some. Você olha para o saldo, vê que tem alguma coisa ali e de alguma forma no fim do mês sumiu. A caixinha cria uma separação visual. O dinheiro guardado fica num lugar diferente, com um nome diferente, como uma sensação diferente. E isso ajuda. Não é pouca coisa. Se você usa a caixinha ou está pensando em usar, você não está fazendo nada de errado. Guardar dinheiro em qualquer lugar já é melhor do que não guardar. Isso precisa ficar claro desde o começo, e eu não vou voltar atrás nessa afirmação em nenhum momento desse vídeo. Mas existe uma diferença entre guardar dinheiro e guardar dinheiro no lugar certo. E para saber se a caixinha é o lugar certo para o seu dinheiro, em especial para a sua situação, no seu momento financeiro atual, você precisa entender o que está por baixo do aplicativo bonito e da interface simples. Porque o Nubank é uma empresa muito boa, que criou um produto muito útil, mas ainda assim uma empresa. E empresa não tem a obrigação de te explicar tudo o que você deveria saber antes de usar o produto dela. Essa obrigação é sua. E hoje eu vou te ajudar a cumprir essa obrigação. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, o que é a caixinha do Nubank de verdade? Não o que o aplicativo mostra, o que ela é por dentro. A caixinha não é uma poupança, não é um investimento sofisticado. É um fundo de renda fixa que investe em títulos públicos atrelados ao CDI, que é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si e que anda muito próxima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Banco Central. Quando você coloca dinheiro na caixinha, esse dinheiro é automaticamente aplicado nesse fundo. Você nem percebe porque acontece na hora, sem nenhuma ação da sua parte. O dinheiro entra, o fundo recebe e a partir daí ele começa a render um pouquinho todo dia. Na prática, isso significa que seu dinheiro na caixinha rende uma porcentagem do CDI. Hoje, a caixinha rende 100% do CDI, o que é um rendimento razoável comparado à poupança, que rende em torno de 70% do CDI. Mas o que isso significa em reais? Porque porcentagem de porcentagem confunde qualquer um. Se você guardar R$1.000 na caixinha hoje, com a taxa Selic no nível atual, você vai ter aproximadamente R$1.010 a R$1.012 depois de 30 dias. Em 6 meses, com esse mesmo valor parado, você vai ter em torno de R$1.050 antes do imposto. Não é enriquecimento, não é o caminho para ficar rico, é proteção do poder de compra do seu dinheiro enquanto ele descansa esperando ser usado. É impedir que a inflação corroa o valor do que você guardou. É melhor do que deixar parado na conta corrente, onde não rende absolutamente nada. Compreender isso é fundamental. A caixinha não é investimento no sentido de fazer o dinheiro crescer de forma expressiva. É uma ferramenta de guarda. E ferramenta de guarda tem um papel específico na vida financeira. Um papel importante, mas específico. Agora que você sabe o que ela é de verdade, vamos para o que ninguém te conta.
Agora vem o que ninguém te conta, e são 4 pontos que você precisa saber antes de decidir onde guardar seu dinheiro. Não são pontos para te assustar, são pontos para te informar. Existe uma diferença enorme entre os dois. Ponto 1. A caixinha tem imposto. Muita gente não sabe disso, e não é culpa de ninguém. O aplicativo não deixa isso em destaque. Mas o rendimento da caixinha é tributado pelo imposto de renda, e a alíquota varia conforme o tempo que o dinheiro fica guardado. Até 180 dias, você paga 22,5% de imposto sobre o rendimento, não sobre o valor total, sobre o rendimento. De 181 a 360 dias, você paga 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Isso significa que no curto prazo, que é exatamente onde a maioria das pessoas usa a caixinha, o rendimento real é menor do que os números brutos parecem sugerir. Vamos fazer a conta. Se você tem R$ 1.000 na caixinha por 30 dias e rende R$ 12, você não fica com R$ 12. Você fica com R$ 12 menos 22,5%, que é aproximadamente R$ 9,30 líquidos. Continua sendo melhor do que a conta corrente onde você ficaria com zero, mas é importante você saber o número real. E tem um ponto de comparação que pouca gente faz. A poupança é isenta de imposto de renda. Então, para prazos muito curtos, a diferença prática entre caixinha e poupança pode ser menor do que você imagina quando olha só para as porcentagens brutas. Para prazos longos, a caixinha ganha. Para prazos curtíssimos, a diferença encolhe. Saber isso não muda necessariamente sua decisão, mas saber isso te deixa no controle da sua decisão. Ponto 2. A caixinha não tem FGC. Esse é o ponto que mais gera dúvida e que mais assusta quando as pessoas descobrem. Então eu preciso ser direta e clara. O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É o seguro do sistema financeiro brasileiro. Se um banco quebrar, o FGC garante que você vai receber de volta até R$ 250 mil por CPF por instituição. A conta corrente do Nubank tem essa proteção. O cartão de crédito tem essa proteção. A caixinha não tem, porque ela é um fundo de investimento, e fundos de investimento, por definição, não são cobertos pelo FGC. Quando você ouve isso pela primeira vez, dá um susto, mas deixa eu explicar o que isso significa na prática. O dinheiro da caixinha está investido em títulos públicos do governo federal, Tesouro Selic, basicamente. Esses títulos são considerados o investimento mais seguro do Brasil, porque o emissor deles é o próprio governo. E para esses títulos darem calote, o Brasil inteiro teria que quebrar, o que tecnicamente pode acontecer, mas é o cenário de risco mais extremo que existe na economia brasileira. Além disso, o dinheiro do fundo é separado do patrimônio do Nubank. Isso significa que se o Nubank tiver problemas financeiros, os credores do Nubank não podem usar o dinheiro do fundo para pagar as dívidas da empresa. É uma proteção diferente do FGC, mas é uma proteção real. Então, na prática, especialmente para valores de reserva de emergência do dia a dia, isso não é um risco concreto, mas é uma informação que você merece ter antes de decidir. Informação que o aplicativo não te dá automaticamente. Ponto 3. A liquidez é no mesmo dia, mas tem horário. O Nubank comunica que a caixinha tem liquidez diária. Você pode resgatar quando quiser, e isso é verdade, com um detalhe importante que pouca gente conhece. Se você resgatar o dinheiro da caixinha até às 17 horas em dia útil, o dinheiro cai na sua conta corrente na hora. Imediato, sem espera. Se você resgatar depois das 17 horas, o dinheiro só cai na sua conta corrente no próximo dia útil, não na hora, no dia seguinte. Isso parece um detalhe pequeno, mas para quem usa a caixinha exatamente como reserva de emergência, que é o uso mais comum, isso pode ser um problema real numa situação específica. Imagina que você tem uma emergência às 20 horas de uma sexta-feira. Talvez um problema de saúde, talvez um carro que quebrou numa estrada, talvez uma situação que precisa de dinheiro na hora. Você vai no aplicativo, resgata o dinheiro da caixinha e o dinheiro não cai na hora. Cai na segunda-feira de manhã. Para emergências que podem esperar até o dia seguinte, não é problema nenhum. Para emergências que precisam de solução imediata fora do horário comercial, é um detalhe que importa. Saber isso antes é diferente de descobrir no pior momento possível. Ponto 4. A tentação de mexer é real. Esse é o ponto mais importante de todo esse vídeo. E o menos técnico. Não tem número, não tem porcentagem, não tem regra do Banco Central. É humano. A caixinha fica no mesmo aplicativo da sua conta corrente. A mesma tela. O mesmo app que você abre para pagar boleto, para ver se o Pix caiu, para checar o saldo antes de fazer uma compra. E dentro desse mesmo app, a um toque de distância, está o seu dinheiro guardado. Um toque para resgatar. 2 segundos e o dinheiro voltou para a conta corrente. E aí ele está disponível. E aí você gasta. A facilidade de acesso que parece uma vantagem, e que de fato é uma vantagem quando você precisa do dinheiro de verdade, também é uma armadilha quando você não precisa do dinheiro, mas está com vontade. E a gente sempre está com vontade de alguma coisa. Sempre tem uma promoção, um imprevisto que na verdade é desejo, uma situação que parece urgente, mas não é. Se toda vez que aparece um desejo ou um imprevisto, você entra na caixinha e retira, você não está construindo reserva.
Você está só usando uma conta diferente, com um nome bonito, que dá a sensação de que você guarda dinheiro, quando na prática você não guarda. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com pessoas que eu conheço, que guardam no começo do mês, retiram no meio e no fim do mês a caixinha está zero, todo mês, sem perceber o padrão. A solução não é complicada, é criar um propósito específico e intransferível para a caixinha. Você olha para ela e decide conscientemente: esse dinheiro é só para emergência. E você define o que é emergência antes que a emergência apareça, porque quando a vontade aparece, ela sempre parece urgente, sempre parece justificada. Emergência não é promoção, não é vontade, não é facilidade. Emergência é conta de luz que chegou errada e você não tem como pagar. É filho que adoeceu e precisa de remédio que não tem em casa. É pneu que furou no meio da estrada e você precisa de guincho. Com propósito definido, com uma régua clara do que conta e do que não conta como emergência, a caixinha funciona. Sem propósito, ela vira gaveta de dinheiro que some sem você perceber. E você fica meses achando que está guardando, quando na verdade está só movimentando dinheiro entre telas. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: a caixinha vale a pena ou não? A resposta honesta é: depende. Depende do seu objetivo, do prazo, do valor e do seu perfil. E eu sei que depende parece resposta de quem não quer se comprometer, mas nesse caso é a única resposta verdadeira. Qualquer pessoa que te dê uma resposta absoluta sobre isso sem conhecer a sua situação está te enganando ou te vendendo alguma coisa. Então vamos ser específicos. A caixinha é ideal para você se você está começando a guardar dinheiro agora e ainda não tem o hábito formado. Se você nunca guardou dinheiro de forma consistente, o seu problema não é rendimento. O seu problema é comportamento. E a caixinha resolve o problema de comportamento melhor do que qualquer outro produto financeiro, exatamente por ser simples, estar no app que você já usa e criar aquela separação visual que ajuda o cérebro a entender que aquele dinheiro tem um destino diferente. Nesse estágio, criar o hábito de guardar todo mês, mesmo que seja R$50, mesmo que seja R$100, vale muito mais do que qualquer diferença de rendimento entre uma opção e outra. O hábito é o ativo, o rendimento vem depois. A caixinha também é boa para reserva de emergência de curto prazo, aquele dinheiro que você precisa ter disponível rapidamente para imprevistos do dia a dia, desde que você lembre do ponto 3 e planeje resgatar antes das 17 horas quando precisar. E se o valor que você vai guardar é pequeno, abaixo de R$5.000, a diferença de rendimento entre a caixinha e outras opções é tão pequena em reais absolutos que não justifica a complexidade de abrir conta em outra instituição, aprender a usar outra plataforma e dividir sua atenção financeira. A simplicidade tem valor, especialmente no começo. A caixinha pode não ser a melhor opção se você já tem um valor maior guardado, acima de R$5.000, e quer que esse dinheiro trabalhe melhor para você. Nesse caso, opções como Tesouro Selic, CDBs de bancos menores com 110% ou 120% do CDI, ou LCIs e LCAs isentas de imposto de renda podem entregar um retorno significativamente maior com o mesmo nível de segurança. A diferença parece pequena em porcentagem, mas em reais e ao longo do tempo ela cresce. R$10.000 rendendo 100% do CDI com imposto, versus R$10.000 numa LCA isenta de imposto e com 110% do CDI. A diferença em um ano pode ser de algumas centenas de reais. Não é fortuna, mas é dinheiro real que fica no seu bolso em vez de ir embora sem você perceber. A caixinha também pode não ser a melhor opção se você tem dívida com juros altos, como o rotativo do cartão de crédito ou cheque especial. Nesse caso, não existe rendimento de renda fixa que compensa os juros que você está pagando. O rotativo do cartão pode cobrar mais de 300% ao ano. Nenhuma aplicação conservadora chega perto disso. Antes de guardar, quita a dívida cara, sempre. E não é a melhor opção se você tem dificuldade real de resistir ao impulso de mexer no dinheiro e se reconhece que ter o dinheiro a um toque de distância é um problema para você. Nesse caso, a solução não é força de vontade, a solução é fricção. Guardar em outra instituição, que exige login diferente, aplicativo diferente, talvez até alguns dias para resgatar, funciona como proteção psicológica contra o impulso. Não porque você é fraco, porque o impulso é humano e a arquitetura do ambiente importa muito mais do que a gente gosta de admitir. O que fazer na prática? Se você ainda não tem nenhuma reserva, começa pela caixinha agora, hoje. Não amanhã, não quando sobrar, não quando você organizar as finanças primeiro. Agora, guarda o que for possível. R$50, R$100, o que tiver. O rendimento não é o mais importante nesse momento. O hábito é.
E você pode migrar o dinheiro para opções melhores conforme o saldo crescer e conforme você ganhar confiança para explorar outras plataformas. Se você já tem algum valor guardado na caixinha e quer dar o próximo passo, vale a pena pesquisar CDBs com liquidez diária em bancos digitais, como o Inter, PicPay ou C6, que costumam oferecer entre 102% e 110% do CDI, às vezes mais, em promoções. Esses bancos também têm FGC e a experiência de uso é parecida com a do Nubank. A regra de ouro é essa, e eu quero que você saia desse vídeo com ela gravada. Dinheiro guardado em qualquer lugar rendendo qualquer coisa é sempre melhor do que dinheiro na conta corrente esperando ser gasto. Não existe lugar perfeito para guardar dinheiro. Existe o lugar que faz sentido para onde você está agora. E esse lugar pode mudar conforme você evolui. A caixinha do Nubank não é vilã, não é golpe, não é armadilha, não é o melhor produto do mercado. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela é boa quando usada no contexto certo, para resolver o problema certo, pela pessoa certa, no momento certo. Agora você tem a informação completa que o Nubank não te entrega automaticamente no aplicativo. Você sabe sobre o imposto que incide sobre o rendimento, você sabe sobre a ausência de FGC e o que isso significa na prática. Você sabe sobre o horário de corte, que pode fazer diferença numa emergência de fim de tarde. E você sabe sobre a tentação de mexer, que não é fraqueza, é humano, e sobre como criar um propósito claro para se proteger dela. Com essa informação, você não precisa de ninguém te dizendo o que fazer. Você pode decidir sozinha, conscientemente, se a caixinha é o lugar certo para o seu dinheiro agora, ou se está na hora de explorar outras opções. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são essas alternativas, as opções que rendem mais com a mesma segurança para quando você já tiver a reserva de emergência formada e estiver pronta para o próximo passo. Vou te mostrar como comparar, o que olhar e como migrar sem complicação. Se esse vídeo te deu clareza sobre algo que você não sabia, deixa o like. Ele ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas a encontrar esse conteúdo. E comenta aqui embaixo, você usa a caixinha? Vai continuar usando depois de saber disso tudo? Ou já estava pensando em mudar? Quero saber porque a sua resposta me ajuda a criar os próximos vídeos. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.